Irmãos, abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo número 119. Temos observado o salmista e seu progresso em vida, em estilo de vida com relação à centralidade da lei em seu coração. Vimos como ele foi tornando-se cada vez mais firme, confiante, seguro consigo mesmo, para com a realidade de sua vida, para com o Senhor, a maneira como mudava a sua relação com a lei, a sua relação com todas as coisas, foi também transformada. Vimos que essa dinâmica não é constante, vimos que houve momentos onde ele se estremeceu, onde ele tropeçou, e da mesma maneira como construiu pela primeira vez aquela identidade reforçada na lei, ele seguiu investindo na centralidade da lei e experimenta ainda mais uma vez essa transformação. Agora, a partir do verso 37, 137, abra aí comigo a sua Bíblia. Perdão, 145. 137 foi na semana passada. 145. Salmo 119, 145, diz assim: a palavra do Senhor. De todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor. Observo os teus decretos. Clamo a ti, salva-me. E guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto. Senhor, e os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabelece para sempre. Comecemos a visão do texto de trás para frente. O Senhor estabelece seu preceito, sua prescrição, sua palavra para sempre. É fato que, como na vida do salmista, também na nossa, contemplamos o dia mau, contemplamos a dificuldade e, envolvidos em circunstâncias agravantes, perdemos um tanto o tato da vida. Perdemos um pouco nossa sensibilidade para com a condição do cristão, para com a nossa fé, para com a nossa esperança. Ficamos, de fato, envolvidos, cercados e, portanto, distraídos no dia mau. Mas nós sabemos, e já sabíamos, que o Senhor tem propósito definido e determinado em tudo que faz. Há tempo para todo propósito, inclusive no dia mau, na calamidade, na dificuldade. Está atento e tem bom termo o Senhor. Portanto, quando mais uma vez se volta para a lei do Senhor, não tentando simplesmente resolver na força de seu braço os seus problemas, não desafiando aquilo que lhe inquieta com as suas próprias forças, não praguejando contra o Senhor, mas novamente investido disciplina, diligência, continuidade, interesse, prazer na lei do Senhor, tal realidade é novamente transformada. Aqui nós o vemos amadurecer. Depois de ter tropeçado, de ter recobrado o ânimo na lei, nós o vemos agora dar novos frutos. Nós vemos novamente desenvolver seu coração nessa lei. E ele liga esse desenvolvimento a algumas declarações muito importantes para nós. Como, por exemplo, antecipar-se à vigília do dia e da noite. Antecipar-se aos primeiros raios de sol. Esse é o momento em que começa o dia no mundo antigo, os primeiros sinais do sol.
Ele termina, portanto, nos últimos raios de sol do dia. E há aquela vigília noturna, o primeiro momento de culto da noite. Ele não apenas guarda com fidelidade seu serviço devocional, seu serviço de culto de todos os dias. Ele investe com interesse e com prazer e com qualidade nessa disposição. Ele anseia por isso. Ele deseja isso. Quando era menino, cantávamos em meio à UCP, na época do pastor, né? Quando o pastor era da UCP, vamos à igreja, acorda, vamos lá. Depressa todo mundo, já vai começar. Não dá para perder, na escola é que vou saber o que aconteceu quando aqui Jesus viveu. E seguia-se o canto que era para ser entoado a caminho da igreja. Crianças de todas as partes da cidade, era Mimoso do Sul, uma única igreja na região central, e nós de todas as partes, de todos os bairros, viríamos até o templo cantando, para que todos soubessem no caminho o que estava acontecendo. Não apenas aquele bando de crianças juntas, muitos eram vizinhos, mas todos aqueles que as viam chegar. E ansiávamos por aquele momento, por estarmos todos juntos, vermos todos mais uma vez, participarmos daquilo que era e que de fato moldava o nosso caráter com Cristo, o trabalho com a infância. Nossa identidade com as Escrituras, irmãos, ela não começa com a maturidade, ela leva à maturidade. Ela começa na tenra infância, na tenra idade, quando nas pequenas e menores coisas valorizamos e priorizamos as Escrituras e, portanto, o Cristo das Escrituras. Nos pequenos progressos, nos humildes começos, como já aprendemos, não nas maiores escavações e nos maiores estudos das Escrituras, mas nas pequenas práticas. Buscar o Senhor nas primeiras horas do dia. Acorde, ore, faça ali o seu momento devocional. Não espere a melhor oportunidade ao longo do dia. O faça antes de sair da sua cama. Mantenha a sua Bíblia ali. Deseje isso. Pense naquilo que está estudando. Não que a Bíblia seja uma mera regra a ser cumprida. Desfrute desta disciplina devocional. Desfrute do momento do culto. Quanto, meu irmão, você tem ansiado durante a semana pelo dia do Senhor? Pelo serviço de culto que à noite haveremos de prestar, pela escola bíblica, onde nutridos somos de maneira mais expansiva sobre a ciência nesta palavra. O quanto temos não apenas cumprido, mas desejado este momento, antecipado estes momentos, é disso que ele está falando. Gerar expectativas, nutrir envolvimento. Não apenas ler, não apenas saber, mas tornar isso o eixo que deve ser. Se recobrarmos o nosso ânimo na palavra, não é só lermos 10 versículos, 10 capítulos, 10 livros por dia. É criarmos um relacionamento real, profundo e constante com esta lei. Talvez hoje você leia apenas um versículo, mas gaste seu tempo, tome seu tempo como temos aprendido com ele, reflita nele, aplique ele, o leia novamente, o leia em outra versão. Não é um livro para meramente ser lido, mas estudado, como muitas vezes temos dito. Não experimentaremos essa transformação como pôde experimentar aqui o salmista, sem envolver a Escritura como ele se envolveu. Ele também diz que o Senhor ouve a voz segundo a bondade do Senhor, o vivifica segundo os teus juízos. Eu gostaria de finalizar este momento lembrando que, de todo o nosso coração, irmãos, constantemente, e muitas vezes com sinceridade, buscamos conhecer, entender a vontade do Senhor para a nossa vida. Buscamos ouvir a voz de Deus. Afinal, quem não quer ouvir a voz de Deus? Ora, não precisa nem ser cristão para poder se inscrever nesta fila.
Há um procedimento para ouvir a voz do Senhor. E este procedimento não é estar com os olhos fitos e atentos às manifestações extraordinárias da criação apenas. Mas muito mais que isso. É investir o nosso esforço diligente em conhecer a sua palavra de forma expansiva, objetiva, ordinária, cotidiana. Deus se revela majoritariamente e mais profundamente através da sua palavra. E quanto mais conhecemos esta lei, mais centralizamos esta lei, mais experimentamos do Senhor, mais de sua vontade conhecemos, mais com Ele e por Ele vivemos. A transformação que desejamos já está à nossa mão e pelo seu Espírito ao nosso alcance. Que o Senhor nos dê a graça e a força de nos atentarmos a esta seriedade e nos comportarmos segundo Ele mesmo assim de nós designou. Vamos orar ainda mais uma vez. Senhor Deus, Pai, louvamos o Teu nome pelo dia, pela palavra lida, pela instrução recebida, mas ainda também pela sequência do ensino que teremos em escola dominical. Ouve, pois, a nossa oração, instrua-nos na sabedoria do Teu Espírito. É o que lhe pedimos, Pai, cientes e certos de que nos ouve o Senhor, porque oramos como vivemos, pelo nome de Jesus. Amém. As crianças podem, portanto, se levantar, cada uma se dirigir à sua classe, acompanhada de suas professoras. Vamos indo. Isso mesmo. Foram. Vai para a classe também? Querido, você, meu irmão, abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 2. Mantenha nele a sua Bíblia aberta. Leremos até o verso de número 7. Ezequiel 2, de 1 a 7. Acompanhe a leitura que farei. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes. Vamos tomar um pouco de contexto, meu querido, sobre o que está acontecendo, sobre quem é Ezequiel. Já comentamos algumas vezes sobre ele. Há algumas informações de conhecimento geral sobre este profeta. Bom, primeiramente, ele é de ascendência sacerdotal, de família sacerdotal. Estava aqui preparando-se para se tornar o sumo sacerdote. Ele ia exercer o ofício maior, máximo do sacerdócio, né, dentro do antigo sistema, do antigo Israel, preparando-se para uma função honrosa, dedicada. E no lugar de cumprir essa função de honra,
de destaque e de reconhecimento, o Senhor lhe chamou para ser profeta. Não qualquer tipo de profeta, um profeta altamente confrontativo, que levaria a palavra, os oráculos do Senhor a uma geração entorpecida por si mesma, presa em seus delírios e ídolos do coração, em seus particulares desejos, e esta casa lhe resistiria de maneira dura, intensa, como alguns dos outros profetas foram também altamente resistidos. Bom, além disso, nós sabemos como este profeta foi impactado pela presença do Senhor e pelos comandos do Senhor. Vamos entender um pouquinho mais. Primeiro, ele ficou pasmo ao ver o Senhor, ficou entre 1 e 2 semanas catatônico. Como assim? O que acabou de acontecer? Impressionadíssimo. O chamado, a vocação de Ezequiel, da qual nós lemos apenas uma porção, é altamente impactante. Se nós nos lembrarmos de outros profetas, é comum no meio do profetismo em Israel haver certa teatralidade. Você se lembrará, por exemplo, que Oséias teve de casar-se com Gomer, uma prostituta. Não apenas por seu amor a ela, ele a amou de fato, mas especialmente por ordem do Senhor, porque ele queria demonstrar que a relação de sua noiva, de Israel, para com o seu Deus, era uma relação de constante abandono, idolatria, promiscuidade, prostituição cultural ao mundo, a si mesma. E esta dinâmica relacional foi impressa no casamento do profeta. Talvez você também se lembre do profeta Isaías andando nu por 3 anos, para propor a condição de vergonha na qual se encontraria a nação de Israel e Judá. Bom, de minha parte, pessoalmente considero a realidade de Ezequiel um tanto mais intensa. Além de ser um profeta muito ilustrativo, muito teatral, pois muitas vezes o Senhor lhe dará comandos de públicas demonstrações, de permanecer na mesma posição por muito tempo, depois muda de posição, permanece muito tempo. Há um sinal muito marcante no ministério de Ezequiel, que, como disse de maneira pessoal, me é o mais intenso. Sua esposa será levada pelo Senhor. Seu luto e tristeza por este fato será fração demonstrativa da disposição do Senhor. De fato, ser profeta é conduzir todo aspecto da vida em favor da obra do Senhor. Na verdade, não é o mero fato ser profeta que nos leva a esta condição. É o fato de sermos cristãos. Não é algo resignado ao período do Antigo Testamento, ao período do Novo Testamento ou às Escrituras. É algo destinado, proposto e demandado da vida do crente, da sua vida. Não dos líderes desta casa, não dos líderes ao longo de toda a cristandade ou dos mártires da fé. Você é o mártir da fé. No sentido próprio do termo martireu do grego, no sentido de testemunhar. E se dentro deste testemunho o Senhor lhe quiser requerer a vida, seja em disposição momentânea, seja em vero sentido, levando-o à morte, que assim se faça. Pois essa ele comprou por alto preço, como sabemos a palavra. A vida que vivemos não é nossa, mas de Cristo. Esta condição de disposição absoluta é perene
na vida do cristão. Não quando ele está bem, não quando ele está mal, para que tenha força, mas em tempo e fora do tempo. Contente em qualquer situação, vivendo à disposição da morte, enquanto cumpre a missão na vida. Os filhos de Israel estavam muito distantes desta disposição, mas tinham a si mesmos como crentes, tinham a si mesmos como retos, e confrontados com essa verdade, rejeitariam a mensagem do profeta. E veja como Deus, né? Que interessante, Deus chama o profeta e diz, olha só, você vai falar, eles não vão ouvir. Você vai dizer, eles não vão aceitar, e você vai ter que lidar, e vai continuar dizendo, mesmo que no meio daqueles que lhe ouvem, haja escorpiões, hajam concidadãos, compatriotas no reino, que não sejam do reino, mesmo que haja joio no meio do trigo, mesmo que haja prevaricação, está aqui no texto. Estes filhos de Israel prevaricaram. O que é isso? Você vai se lembrar. O que é prevaricar? Planejar para pecar. Não é só pecar. Você cria um estratagema, um ambiente, você guarda e conserva o desejo do pecado no coração e agora ele verá a luz da realidade. Você se preparou, se organizou, antecipou, cobiçou o pecado que agora é gerado, o nutriu. E não fazemos isso simplesmente na maturidade da vida, fazemos isso constantemente. Mesmo em tão tenra idade, fazemos, pecamos. E essa é a nossa natural disposição como fruto da queda. Mesmo tendo sido libertos da escravidão do pecado, estamos sujeitos ao erro, como sempre sabemos, mesmo como cristãos, podemos cair, podemos tropeçar, e quanto menos investidos de santidade, mais sujeitos ao erro. Então, logo, inversamente proporcional será, quanto mais santos formos, mais fortes estaremos, menos sujeitos a cair. Mas trata-se de uma geração que não ouviria. Trata-se de uma geração perdida, que seria tragada pelo juízo divino. Mas que ainda assim muito nos pode ensinar. Porque por vezes, meus irmãos, como justos no meio de ímpios, cansamos, nos sentimos esgotados. Já que estamos falando de famosos profetas, lembra-te de Elias. Junto de Moisés, são os profetas mais reconhecidos e mencionados em toda a história de Israel. Elias lutou, firme, fiel, valente, ousado no pleno sentido santo do termo. Afinal, na ressurreição do jovem que ele conduziu, este fato nunca foi narrado nas Escrituras, parece-nos que foi a primeira vez que isso aconteceu. Quem disse que se a gente pedisse a Deus, alguém podia ressuscitar? Não sei, mas pelo Espírito do Senhor, ele assim o soube. Ele assim o agiu, estava preparado para tanto, um profeta vital. O que aconteceu com ele quando viu que os maus ainda eram superiores, mais numerosos, que todo o sacrifício e esforço diligente, que toda a manifestação do Senhor no meio do povo não estava rendendo aparentes frutos? Qual foi a sua resposta? Tropeçou, teve medo, angustiou-se, recobrou de fato os ânimos do Senhor, tomou o seu tempo, mas podemos tropeçar. De fato, pelas Escrituras, não é a visão de sucesso ou a nossa intenção de sucesso que se configura na vontade de Deus, ou mesmo que se torna a nossa responsabilidade. Em outros termos, não cabe a você, meu irmão, encher as fileiras desta casa. Cabe a você, investido em sua santidade, diligência e dedicação no Senhor, preparar-se
no serviço, para servir, se assim apraz ao Espírito, no processo que ele realiza, enquanto ele traz aqueles que vão sendo salvos, como ele mesmo disse em sua palavra. Somos procedimento, resultado, o Senhor. Mas a falta de resultado ou a sobra dele nos engana. Isaías viu o templo cheio, lotado, festas cumpridas. De que valia? De que valeu tudo aquilo? Deus disse: não posso suportar este serviço de culto, por assim dizer. Porque estavam em pecado, eram corruptos. Parafraseando, uma igreja lotada, sem nenhuma santidade. Falamos de Elias ali, havia, no entanto, 7.000, dentre os milhares de milhares das nações de Israel, havia 7.000 fiéis perdidos. Ninguém sabia onde eles estavam. É como se a igreja estivesse vazia. Mas ainda havia cristãos, verdadeiros cristãos. As circunstâncias podem ser enganosas. Talvez você olhe para uma geração, talvez você olhe para o ambiente eclesiástico, estamos falando da cristandade em geral, e veja muitos erros, muitas divergências, muitos desvios da palavra do Senhor, mau uso, mau exercício das Escrituras. Você veja evidências da presença de impiedade entre a liderança, entre a membresia. Você veja uma casa rebelde, pecadora. Antes de culpar homens, antes de fazer juízo temerário entre os filhos dos homens, lembra-te que tem propósito, tempo para todo o propósito, Senhor. Há tempo de abraçar, mas também há tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo de recolher as pedras, como há tempo de espalhá-las. Procure conhecer a vontade do Senhor. Procure se satisfazer na vontade do Senhor. E procure servi-lo como ele o requereu ser servido. Não como queres tu, não como pensas tu, mas como ele quer. A vontade do Senhor não está também atrelada, meu irmão, aos dons que ele concedeu aos seus. Vou explicar em que sentido quero dizer. Talvez seja, na Bíblia, o maior orador entre todos os pregadores, Ezequiel. Se não o maior, no mínimo está entre os maiores. Muito usado em talento na escrita, na reprodução, trata-se do livro profético, um dos mais enlevados em riqueza vocabular, em estrutura poética. Tanto se faz, de fato, um livro de difícil estudo e análise, mas muitos povos vieram ouvir, gente de fora de Canaã, de toda Canaã, chegava também para ouvir este pregador. Qual deles teria seu coração transformado? Nenhum. É culpa da oratória de Ezequiel? Não, é claro que não. Mas, ao mesmo tempo, é garantia de que houve um profeta entre eles. Quando o texto diz isso, nós lemos, Ezequiel foi fiel à palavra que devia entregar. Ezequiel, com a própria vida, demonstrou em testemunho vital a palavra que devia entregar. Com clareza, obstinação, no sentido positivo, em fidelidade, ele pregou, ele ensinou, e não se calou mesmo quando resistido. O povo tinha tudo. Todos os elementos, todos os instrumentos, todos os requerimentos para poder
receber este ensino, mas por seu coração e por sua escravidão a si mesmos não o puderam. Isso não é exclusivo desta geração. Nós sabemos que fariseus, mestres da lei, aqueles que deviam ensinar, de quem se esperava entendimento e sabedoria, o que se recebeu? Nada. Mas eles receberam tudo da parte do Cristo. Viram o Messias, não conheceram o Messias. Ouviram da palavra, recusaram a palavra. Ouvindo por parábolas, que às vezes alguns pregadores costumam dizer, Cristo falou por enigmas. Não, meu irmão, Cristo falou por enigmas, não. E o conhecimento do secreto veio pelo Espírito. Há apenas uma coisa certa aqui, o conhecimento veio pelo Espírito. Mas parábolas são recursos para a educação infantil. Jesus falou da maneira mais fácil, cotidiana, simples e objetiva possível. Mas para estes, aos quais já estava profetizado, que não entenderiam, nem mesmo a linguagem tão clara, os pôde transformar, os pôde fazer entender, porque a eles já estava destinado não receber tal sabedoria do Espírito Santo. Portanto, há alguma culpa em Jesus pela falta de ciência dos antigos mestres da lei? O que estamos falando, meu irmão, destacando alguns aspectos do Ezequiel, neste texto de Ezequiel, é construirmos uma dinâmica entre a função da igreja, paralelo ao texto, é claro, e a reação da igreja no exercício de sua função. Vocês precisam, queridos, nós precisamos, por aquilo que recebemos do Senhor, por aquilo que fomos feitos no Senhor, para a glória de Deus, investir como atalaias, como profetas do reino, a mesma disposição que este e como outros investiram. Devemos viver a condição da fé, não exercer fé no coração, viver a condição de fé. Já aprendemos que fé não é acreditar muito em alguma coisa. Fé é a certeza, o pleno entendimento e a plena convicção, mesmo daquilo que não podemos ver. Não é aceitar e acreditar muito naquilo que a gente não está vendo. É muito diferente. Convicção, fruto de entendimento, racionalidade, de estudo e análise das Escrituras que nos conduzem a esta condição de entendimento. O cristão não está vendado no escuro, com suas mãos estiradas procurando amparo, não é assim. Diz o texto que nós lemos no Salmo 119, lâmpada para os pés. O caminho do cristão é iluminado. Ele sabe bem e muito bem a sua direção. Esse é o papel das Escrituras. Então, logo, impossível será vivermos essa condição se não considerarmos as Escrituras centrais, como também aprendemos com o salmista. Nunca poderia Ezequiel viver a condição objetiva de sua função profética sem o mesmo requerimento. Em outras palavras, nunca seremos a igreja que fomos vocacionados e chamados a ser sem santidade. E a nossa santidade não está atrelada à nossa comunidade. Em que sentido? Se a comunidade é santa, somos santos. É claro que uma comunidade santa, pura, fortalece a santidade, imprime e expande a santidade, nos impulsiona, nos dispõe. Por isso a presença da comunhão é tão vital e necessária no meio cristão e tão abençoadora. Mas ela não define. Você não é santo porque esta comunidade é santa. Você é santo porque o Santo Cristo é o eixo de sua vida. Portanto, por mais que todos à sua volta prevariquem, planejem para pecar,
Sejam, como Paulo diz, avarentos, cobiçadores, murmuradores, maledicentes, concupiscentes, adúlteros, profícuos, promíscuos. Não importa o que sejam. O seu compromisso vital continua vinculado à sua sujeição, ao seu conhecimento e à sua disposição ao serviço diante do Senhor. E você vai viver esta vida. E a vida cristã, meu irmão, é uma vida solitária. É uma vida dura. É uma vida de aflições. Talvez, e espero em Cristo, nunca ser condicionado ao que for Ezequiel. Amo minha mulher, deixa ela comigo. Mas precisamos estar dispostos a nos sacrificar. Não apenas a escutar o aclame do Senhor, mas a sacrificar o nosso tempo, a nossa prioridade. O exercício desta santidade vai demandar este sacrifício. Servir ao Senhor é o que o nome diz, servir. O termo servo, do grego, é o termo escravo. Aparece servo escrito na Bíblia, saiba, quase todas as vezes que aparece, o termo é escravo. Tu não é dono da tua vontade. Tu não é dono de si mesmo. Quando não vivermos adequadamente, recebermos essa premissa e pensarmos, sermos nós proponentes da vida, pensarmos naquilo que queremos comprar, que queremos ter, possuir. Estamos cansados de falar, irmãos, que não há nenhum problema ou pecado em desejar conforto, em desejar mais, em nos planejarmos para isso, nos programarmos para isso. Afinal, é de se esperar que, de maneira comum, se não deseja o Senhor algo diferente para a sua vida, que o diligente trabalho cristão, o trabalho dedicado, excelente, criativo, propositivo, gerará o quê? Lucro. Bom exercício da mordomia financeira gerará economias, poupanças, bom exercício financeiro. Portanto, abrangência e alcance financeiro. Mas se apraz ao Senhor, mesmo em toda a sua diligência, não lhe conceder o conforto desejado, ele não deixará de ser o Senhor e você não deixará de ser seu servo. Isso é herança. Você não trabalha para receber louros, você trabalha para a glória de Deus. Os louros são do Senhor. Aqueles que se lhe alcançam, fruto de sua graça, rendem frutos de gratidão. Mas não qualificam a nossa vida de fé. Enquanto você estiver distraído com isso, não progredirá. Enquanto você resignar ao dia do Senhor e ao domingo os seus esforços no reino de Deus, os seus esforços no caminho da fé, não progredirá. Estarão sendo muito mais semelhantes à rebelde casa de Israel, que rejeita a instrução, do que ao diligente profeta, que mesmo rejeitado, permaneceria ensinando. Estarão enganando a si mesmos, dizendo que não tem pecado. Não justifique o seu pecado no seu irmão, na sua igreja, no dia mau. Seu pecado condiz com a sua alma, com o seu coração, com a sua despensa que está cheia ou da santa palavra ou de recursos para o pecado, apenas esperando o dia de pecar, o momento adequado. Às vezes a despensa está tão cheia que o momento nem dá para esperar, ele já acontece. Essa não pode ser a disposição de um cristão. Eu tenho conversado e ensinado muito entre os irmãos sobre a necessidade de entendermos o contexto das coisas. Por exemplo, há um contexto do profeta Ezequiel que nós aqui observamos, de seu chamado. Há um contexto na vida de outros. Pode haver um contexto, de fato, na presença da vida dos irmãos. Mas fulano está assim porque
acabou de perder a família, ou acabou de perder o emprego, muito diferente, né? Mas há circunstâncias que lhe são agravantes. E o contexto, sim, meu irmão, precisa ser considerado para o exercício de nossa paciência, para o exercício de nossa diligência, para o exercício do nosso perdão. Mas contexto é enredo, não é desculpa ou licença para o pecado. Ninguém deteve o contexto mais agravante do que Cristo. Nunca pecou. Talvez nenhum profeta tenha tido um contexto tão intenso quanto Ezequiel, talvez sim. Mas isso não lhes foi escusa para pecar. Devemos nós nos dispor a observar os contextos agravantes, atenuantes, a entender o que está acontecendo com o irmão, com a igreja, com o mundo, para adequadamente respondermos ao mundo. Temos ensinado que a fé é um referencial objetivo. Isso está ligado com o que acabamos de dizer, que a fé é racional, inteligível, convicção, certeza, que vem de entendimento, de conhecimento. Falamos isso. Ela é objetiva, ela não depende do que você sente. Ela não depende do seu estado emocional. Isso tornaria a fé subjetiva. Então, se você está bem, se você está arrepiado, se você está emocionado, está envolvido no Espírito, está com fé. E se essas coisas não acontecem, o que ela será? Um referencial objetivo, é o que temos aprendido. Temos também aprendido, ao longo dos nossos estudos bíblicos, acabamos agora o curso sobre a ciência e a fé, e neste curso aprendemos que a ciência, como a fé, é um referencial objetivo. E por considerar a fé subjetiva, o caminho, os meandros científicos modernos, ou melhor, os cientistas modernos têm entendido que a fé deve ocupar um outro lugar. Não deve estar ligada à ciência. Observando alguns debates na internet, eu vi um ateu comentando com um pastor, um teólogo, né? E o teólogo comentou o que lhe faria acreditar, por exemplo, no poderoso Deus. Que via utilizaria para evidenciar a existência de Deus? E ele disse, olha, se alguém aqui amputado tiver seu membro restaurado à minha frente, eu acreditarei. Que propriedade científica e objetiva, que referencial objetivo seria ver algo inexplicável, intateável, improvável acontecer e meramente se assumir? O que eu quero dizer? Não houve ali sentido nenhum na proposta do cientista, porque ele queria, nós estávamos falando sobre provar a existência de Deus por referencial objetivo, e ele utiliza um referencial subjetivo para justificar o objetivo. Não faz sentido nenhum. E se isso acontecesse em procedência demoníaca? O que queremos dizer ao utilizar esses exemplos, irmãos, é que a subjetividade em qualquer aspecto não pode conduzir à nossa santidade. Há aspectos subjetivos na fé, como na realidade? É claro que há. Há muitos aspectos sobre o mundo físico e metafísico que nós não entendemos, inclusive em meandros científicos. Há, é claro, subjetividade, inclusive da ciência. Há subjetividade na fé. Como compreender de maneira absoluta a economia trinitária, a trindade, o ser de Deus com três pessoas, detendo nós um único ser e, portanto, neste ser que somos, uma única pessoa. Deus é também um único ser.
mas ele tem 3 pessoas. Não entenderemos em absoluto, mas podemos descrever esta dinâmica no exercício da obra de Deus. Podemos observar aspectos da Trindade no exercício de seu eterno propósito. Ou seja, há, é claro, instâncias subjetivas. Mas não devemos viver a nossa vida dentro dessas instâncias. Pelo contrário, nossa vida precisa ser edificada dentro da objetividade de nossa fé. E devemos buscar objetividade em tudo que fazemos. Por exemplo, como um debate cristão e científico poderia acontecer com este rapaz que está aqui sendo sempre subjetivo? Não dá. Às vezes você quer conversar sobre o evangelho com alguém e creia, meu irmão, às vezes é mais difícil nós evangelizarmos um simpatizante da fé do que um ateu, porque para ele, Deus existe, Deus é bom, Deus dá graça, Deus é amor, eu creio nisso, portanto está tudo muito bem. Uma ideia absolutamente equivocada do que é a fé, do que é Deus, do que é o evangelho, do que é o próprio homem e, portanto, uma vida totalmente transgredida da mesma maneira, mas ele entende que está tudo muito bem. Quantas vezes esses simpatizantes nos dividem conosco as fileiras da fé? Irmãos em Cristo que passam anos, anos e anos dentro das igrejas, pensando que meramente o estar presente lhe garante alguma coisa? Demandando serviços da parte do Senhor, prosperidade, cura, ação, bênção, sem prestar nenhum serviço ao reino, enganando, iludindo a si mesmo. Há também aqueles, como sabemos, que estão no princípio da vida de fé, ainda imaturos, mas que não progredindo no caminho da fé, permanecem por anos nesta imaturidade espiritual, andando com tais vendas que já deveriam ter sido retiradas, nunca investindo em disciplina e na palavra, nunca pagando o preço de ser cristãos, uma vez que Cristo pagou o preço para sermos. Como você, meu irmão, vai saber quem é o imaturo, o maduro, quem está se enganando, quem é o trigo, quem é o joio? Ora, somos presbiterianos, como você vai saber quem são os eleitos de Deus? Quem são os predestinados? Qual recurso você tem para descobrir? Nenhum. Não está nem na sua função o pensar sobre essas coisas. Não está na tua conta descobrir o mau juízo. Está na tua conta a sua santidade no Senhor, e mesmo essa munida pelo Espírito de Deus. Quem são os eleitos? Todos, como temos aprendido, eleitos em potencial. Então você vai investir em todos, em total potência. Todos. Não estou dizendo, nem Deus mandou Ezequiel ter afinidade com esta casa rebelde. Você não terá afinidade com todos os irmãos. Há alguns que dividirão dons com você, que dividirão ofícios, obras na igreja com você. Há alguns que dividirão hobbies. Serão semelhantes, vocês terão algo em comum. E com estes você terá mais afinidade, mais intimidade, uma dinâmica relacional mais produtiva. Isso não o exime de exercer esta mesma dinâmica para com todos. Você não precisa ter afinidade e intimidade com todos, mas igual disposição para com todos na casa da fé, indiferente à sua condição. No que isso se aplica? Especialmente no serviço da comunhão e no serviço de culto. Quanto mais Ezequiel era resistido, mais ele falava. Mais à frente do texto você vai ver que eles serão duros e Deus fará de Ezequiel ainda mais duro. Eles serão duros como pedra, Ezequiel será como diamante. O Senhor vai dizer, quanto mais eles resistem, mais ele avança. Às vezes alguém lhe deu um bom dia torto, meu irmão, e você já não quer cumprimentar mais o cara. Que modelo ruim de Ezequiel, hein? Que modelo fraco de crente.
Você não é responsável pela resposta do outro. Você é responsável por aquilo que deve imprimir no outro. E você imprime no outro aquilo que está impresso em si. Você leva aos outros na comunhão aquilo que você é. Sua indisposição ao perdão não tem a ver com o tamanho do crime que fora cometido contra você. Tem a ver apenas com a sua disposição em sacrifício vivo e exercer aquilo que você não tem direito de não fazer, tendo recebido o que recebeu de Jesus. Isso é exercício de fé, isso é disciplina na fé, isso é disposição na fé, isso é santidade e maturidade na fé. Irmãos, estamos como congregação nos preparando para tornarmos-nos igreja. Estamos aqui falando sobre mordomia, a igreja precisa de bons recursos, a igreja precisa ser sustentável, mas isso não está meramente vinculado ao aspecto financeiro. Muito mais do que isso, a igreja precisa de líderes, homens, mulheres, mas especialmente oficiais, santos, irrepreensíveis, equilibrados, centrados, dispostos, eficientes, que reconhecem o seu lugar. Isso é a massa essencial que nos tornará a igreja. Não bons recursos financeiros, não bancos acolchoados, ar-condicionado instalado, um belo templo, e de fato o temos. Não é isso que nos torna a igreja. Mas o bom exercício cristão, firme, fiel, conduzido por oficiais firmes e fiéis, que garantirão, em sua dependência do Cristo, que a igreja seja mantida pura e, portanto, santa. Estamos falando de homens que sacrificam a si mesmos pelo bem do outro, que vivem com a própria vida, de fato, o sacrifício cristão. Que não só depositam o seu tempo do fim de semana, o seu tempo da manhã e da noite de domingo, mas em todo o tempo, ou melhor, a tempo e a fora do tempo, demonstram esta condição. Por isso estes homens oficiais são vocacionados. Eu tenho desejo de ser. É claro que o Senhor colocará o desejo de ser no coração daqueles que serão chamados. Mas esse desejo deve ser avaliado, conferido nas Escrituras. Deve ser observável em serviço. E você, igreja, tem uma função, especialmente para o próximo ano, e falarei muito ainda sobre isso. Você, igreja, deve observar entre os homens desta casa aqueles que transfiguram, que transmitem esta condição. Aqueles que serão vossos líderes, homens fiéis, equilibrados, e vamos aprender ainda mais sobre isso, especialmente no ano que vem. Para que esse exercício vital de pregar, mesmo resistidos, de promover a ordem e a paz, mesmo que de maneira inaceitável por seus consortes, consorte é marido, é esposa, por seus iguais. Aí seriam confrades, né? Então, agora deu certo. Indiferente à disposição dos demais, conseguem permanecer firmes naquilo que foram chamados a fazer. Que mesmo quando a igreja os resiste, mantêm-se equilibrados, que sabem fazer a diferença entre aquilo que desejam e aquilo que é a vontade de Deus. Ao mesmo tempo, vocês, igreja, devem entender que se reconhecidos tais líderes, homens de tal diligência, estão à frente da casa, estão à frente da igreja de Cristo, reconheça, como diz o texto em Tessalonicenses, o valor da obra que aplicam, a autoridade exercida, e além disso, confiem em seu juízo, porquanto representam o próprio Cristo. Como você vai conferir esse juízo? Pelas Escrituras. Permanecendo fiéis, confie. Eu me lembro de certa vez na universidade fazer parte de uma comissão
do conselho fiscal de um dos diretórios aqui da UFES, e nós achamos alguns desfalques financeiros em alguns departamentos, em algumas casas de mestrado, notas frias, complicações. E, entre outras questões, né? Não nos vale o caso, o relator dessa comissão era um colega cristão. E ele era meu relator. Quem levava as vozes do relatório era apenas ele, nós éramos a comissão. E ele não estava denunciando. As evidências estão aqui, parte delas eu trouxe, parte delas você mesmo trouxe. E eu aqui na minha cabeça, por que ainda não aconteceu? Eu não era o único membro da comissão, nós éramos em 5. Presidente mais 4, relator mais 4. Estava sempre junto de 2. Mas havia coisas que eu não tinha conhecimento, como, por exemplo, as evidências que aquele que não estava conosco estava trazendo. E que havia muito mais por trás daquela cortina de fumaça. E que a partir de algum tempo, de fato, verdadeiros culpados foram aparecendo. Muitos dos primeiros culpados que já havia evidências para condená-los eram laranjas. Testa de ferro. Tinha muito mais por trás daquilo. É um exemplo simples, mas é com ele que eu gostaria de começar a falar um pouco sobre a justiça de Deus. Às vezes nós olhamos para os filhos dos homens e pensamos que a justiça tarda, que há impunidade. Mas nos esquecemos do exercício da paciência, da longanimidade do Senhor. Nos esquecemos que a justiça do Senhor sempre será satisfeita. Mesmo que homens não a queiram satisfazer, Ele a faz satisfeita. Sabemos, por exemplo, irmãos, que alguns desses líderes serão realmente vocacionados e estarão fiéis ao serviço, no serviço, designado pelo Senhor. Alguns agirão de maneira ardilosa. Sempre haverá falso ensino, falsos mestres. Nossa função não é demovê-los por si só. Nossa função é reconhecê-los pelas Escrituras. Especialmente. Confie no seu líder. Reconheça a palavra do seu líder. Como Ezequiel confiou nos planos do Senhor. Aí você fala, mas Ezequiel confiou nos planos do Senhor porque foi o Senhor que falou para ele. Meu amigo, o Senhor falou para você. E você não confia. O Senhor falou para você através de Ezequiel. E você não confia. Não confiar não é não acreditar, é não viver naquela condição. Você precisa viver. Enquanto você não vive, enquanto você não se dispõe, como falamos até aqui, a essa santidade verdadeira, você não confia no Senhor. Enquanto você não entrega em sacrifício tudo que tem, você ainda prefere o seu juízo, a sua justiça, a sua vontade. E isso é pecado, idolatria. E impedirá a sua santidade, impedirá o seu crescimento. E você será o tropeço que condena. Olhe para a sua vida e veja a sua santidade. Se cada um dos irmãos, na casa da fé, no reino de Deus, investisse com todas as forças a sua própria disposição de santidade, toda a igreja sempre seria santa. Mas a gente está mais preocupado com aquilo que a gente gostaria de ver, gostaria de ser, gostaria que fossem, no lugar de vivermos, produzirmos, construirmos. Não veremos. Pague o preço daquilo que o Senhor lhe trouxe. Assuma a vitalidade da fé e cumpra a vocação que recebeu, mesmo que você não seja recebido. É o que nos ensina, em suma, o texto que lemos. Mesmo que você não seja reconhecido, que você não seja ouvido,
Este contexto não lhe é desculpa. Viva a condição que recebeu do Senhor. Especialmente agora, Congregação Central de Jacaraípe, a caminho de tornar-se Igreja Presbiteriana Central de Jacaraípe. Viva esta condição e desfrute daquilo que o Senhor tem para nós. Quer consigamos, na graça do Senhor, quer não, a organização no tempo proposto. Vivamos esta condição da vocação para a glória do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, que seu Espírito nos ilumine e reforce o nosso braço para a nova vida com Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, porque apesar, Pai, de trôpegos pés, de joelhos fracos, de um ânimo dobre, fala ao nosso coração o Teu Espírito, recobra o nosso vigor e, como o profeta, nos põe de pé. Sabemos que a nossa força não vem de nós, mas do Senhor, e por isso clamamos, Pai, a ação revigorante e capacitadora do Consolador. Fala mais uma vez ao nosso coração, Pai, vivifica, renova a nossa mente, fortalece o nosso braço. Sê conosco ainda mais uma vez, Pai, para vivermos esta condição de vida, para morrermos com Cristo na cruz, Pai, e vivermos para a sua glória como nos cabe, como filhos Teus. Renova a nossa visão e mente mais uma vez, Pai, para encararmos a vida cristã com a devida seriedade, disposição e sacrifício que ela requer. Também nos dê ânimo, estímulo, irmandade na fé, para fortalecidos em todos os aspectos, Pai, não apenas servirmos, mas desfrutarmos da riqueza da Tua graça nesta geração. Louvamos o Teu nome, Pai, em nome de Jesus orando. Amém. A palavra